E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, receber, e tê-las-eis. Era o ano de 1988. Eu estava com câncer, acamado, sozinho, numa situação que, com certeza, dentre todas que eu passei na minha vida, era a pior. E foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E na medida em que eu comecei a ler a Bíblia naqueles dias, agosto de 88, talvez a terceira semana de 88, eu li a Bíblia todinha em pouco mais de 4 dias, quase que direto. E eu quero confessar para vocês que a passagem que mais me marcou a mente, que fixou na minha mente, em que eu me apoiei, foi essa passagem de Marcos, no capítulo 11, no verso 22, 23 e 24. Em algumas traduções, a parte B do 23 diz assim: mas crendo como alcançado vos será concedido. Isso marcou na minha mente. Uma semana depois, eu estava num grupo de pessoas que criam em Jesus. Essas pessoas oraram por mim e eu fui curado do câncer. E foi uma cura que, com certeza e sem sombra de dúvida, eu delego a Deus, eu atribuo a Deus, eu responsabilizo o Senhor Jesus, porque eu não cheguei a tomar sequer um melhoral. E foi por essa palavra, crendo nela, tendo orado por ela, me baseado nela, que eu alcancei essa cura. O Senhor me concedeu essa cura. E eu quero dizer para vocês que me ouvem agora, que é necessário que nós, aqueles a quem aceitamos um dia e temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que nós estejamos orando constantemente. Aliás, eu quero dizer para vocês que, além das inúmeras exortações na Bíblia, que nos exortam e nos impelem e nos ordenam quase ao estarmos orando sempre, a palavra orar no grego, ela tem um sentido muito mais completo e muito mais maravilhoso do que nós muitas vezes sabemos. A palavra no grego, ela significa, de uma maneira mais abrangente, que nós devemos estar sempre conversando com Deus. A palavra orar, na língua original em que foi escrito o Novo Testamento, não significa simplesmente um momento em que nós paramos de pensar em outras coisas e paramos de fazer algumas coisas ou cuidar do nosso dia e passamos a peticionar a Deus de uma forma muitas vezes formal ou informal, mas ela tem um sentido muito mais amplo que isso. Significa uma constância da conversa com Deus. Significa, a Bíblia nos exorta a estarmos sempre conversando com Deus em todo tempo e lugar, como se estivéssemos, e de fato estamos, andando com Jesus Cristo e partilhando a Ele as nossas necessidades, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Eu quero dizer para vocês que é muito mais abrangente do que simplesmente quando nós dobramos o joelho e falamos: bom, agora, Senhor, eu vou orar e vou pedir aquilo que necessito. Orar significa glorificar a Deus, significa exaltar a Deus, significa louvar a Deus. Aliás, o termo adoração no grego significa aquela pessoa que põe os lábios em ação,
que manifesta constantemente, em todo o tempo, o seu louvor, a sua glória, o reconhecimento que a pessoa de Jesus Cristo é Deus e que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é todo-poderoso e a Ele rende graças e louvor. A oração, a adoração, elas têm um significado quase que paralelo ou similar. Ou seja, a exortação que eu faço aos irmãos é que entendam em nome de Jesus Cristo que nós devemos estar conversando com Deus todo o tempo e constantemente. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam em nossa vida, tanto como tribulação, tanto como alegria, fatos que nos alegram, e por Ele nós não oramos. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam nas nossas vidas, no nosso interior, coisas boas e coisas que nós temos como ruins, mas que resultam em louvor e glória e o bem nosso, porque Deus é assim, Ele age assim conosco. Eu quero dizer que muitas vezes Ele faz isso, mas eu quero afirmar em nome de Jesus Cristo que o contexto da palavra de Deus é que nós devemos orar sempre, porque se não orarmos, muitas coisas que Deus deseja, planeja, tem no coração para que aconteça em nossa vida não acontecerão nunca. Seja conosco, seja com outras pessoas a quem amamos, ou outras pessoas do mundo, pelas quais nós devemos estar intercedendo. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que a nossa luta, Paulo diz que não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que dominam as regiões celestiais. Eu quero dizer para vocês que o livro de Jó nos ensina que nós devemos estar constantemente orando, porque Satanás luta todo o tempo contra a nossa vida e contra a nossa salvação. E eu digo para vocês que depois que Deus me curou, que Deus me chamou, que Deus me salvou, que Deus me resgatou de um reino de trevas, de escuridão e me trouxe para o reino dele, que é um reino de luz, o reino de salvação. Ele fez muitas coisas através de mim, por mim e em mim. E eu quero dizer para vocês em nome de Jesus, se eu não tivesse orado por essas coisas, por esses fatos, elas nunca teriam acontecido. Eu vi o Senhor curar pessoas de câncer, eu fui usado em curas que o Senhor me usou para curar câncer de outras pessoas, para curar deformidades físicas de outras pessoas, pessoas que não falavam e passaram a falar, pessoas que resistiam ao Evangelho e passaram a crer, pessoas que foram curadas de traumas, pessoas que foram livres de espíritos malignos, enfim, eu quero dizer para vocês que em todas essas vezes, se eu não tivesse clamado ao Senhor em nome de Jesus, não tivesse clamado a Deus em nome de Jesus, não tivesse orado, não tivesse imposto as mãos, não tivesse jejuado pelo tempo que orei, enfim, se eu não tivesse buscado ao Senhor, não tivesse permanecido com Ele, não tivesse confessado a palavra dEle na minha vida, na vida das pessoas que eu amo e na vida das pessoas pelas quais Ele me usou para que houvesse milagre, as coisas não teriam acontecido. Eu quero exortar os irmãos e as pessoas que me ouvem agora da tremenda importância que é estarmos orando ao Senhor em todo o tempo e em todo lugar. Seja de joelhos dobrados, seja em silêncio, seja no trabalho, seja na rua, seja no hospital, seja num templo, seja na casa da tua família, seja na casa de um amigo teu, seja na casa da pessoa que você vai levar a palavra de Deus, seja no momento de ira e até no momento que você pressente que vai pecar ou até pecou. Eu quero te pedir, eu quero te exortar, eu quero te animar, em nome de Jesus Cristo, que você ore e clame ao Senhor. Porque em você orando e clamando ao Senhor, num primeiro instante a palavra de Deus diz que nós seremos dominados pela paz que excede todo entendimento. E no momento seguinte, no instante seguinte, num dia seguinte, numa semana seguinte, pouco importa, mas com certeza o Senhor nos ouve quando pedimos segundo a sua vontade e o Senhor nos atende. Ele concederá o desejo no teu coração e fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Confia no Senhor, Ele tudo fará. Ore, irmão, orem em todo tempo e lugar, intercedam, combine com a igreja dias e horários, estejam orando juntos, mas em
todo o tempo, em todo momento, independente se estão com os irmãos ou não, orem, peticionem, louvem, glorifiquem, exaltem, adorem o Senhor. Adorar significa estar em ação. São lábios que adoram com a sua vida e com a sua boca e com a sua palavra, mas de uma forma constante, de uma forma dinâmica. Não deixem de orar, em nome de Jesus. Tenho certeza disso. O Senhor deseja operar milagres na tua vida, em você e através de você. Mas se você não buscá-lo de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, em todo o teu tempo, em todo lugar, com certeza Ele não poderá agir em sua vida. Ore, irmão, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor se revele a você, que o Senhor opere maravilhas na tua vida, em você, através de você, em nome de Jesus Cristo. Amém.